Olá pessoal, tudo bem? Seguimos rumo aí nessa penúltima quinzena nossa de aula, né? E nessa quinzena a gente vai ver a penúltima aula sobre literatura, que é a carga horária de literatura desse último semestre é bem grande, né? Que é o modernismo em Portugal. Nós já vimos como foi todo ele no Brasil, até a literatura contemporânea brasileira, né? Todo o século XX, início do XXI no Brasil. E agora nós vamos ver como é que funciona em Portugal, tá certo? Depois tem um pouquinho sobre os países africanos, é coisa rápida. Vamos ver aqui a aula. Peraí, vamos compartilhar aqui antes, né? Aqui. Certo. 1, 2, 3 e já. Aqui está. Então, temos aqui o modernismo em Portugal. 3 figuras, esse é o Fernando Pessoa. Este é a Flor Bela Espanca. Esse, se não me engano, é o Mário de Sá Carneiro. Ou Almada Negra, não, é o Mário de Sá Carneiro, tá? 3 figuras importantes da literatura portuguesa do século XX. Vamos lá, então. Contexto histórico. O que aconteceu em Portugal nesse período? Bom, em 1910, nós temos em Portugal um golpe de Estado que ocasiona a proclamação da República Portuguesa. Né? Então, acaba a monarquia e começa a República. Então, Portugal vira República em 1910. Logo em seguida, vai ter a Primeira Guerra Mundial. Tá? O envolvimento de Portugal vai ser meio complicado. E de 1910 para frente, vai ter uma instabilidade política muito grande. Não vai parar nenhum governante, vai ficar tendo golpe atrás de golpe, tudo. Até 1926, quando é o fim da Primeira República, ele começa uma ditadura militar de muitos anos. Tá? Ela começa com uma ditadura provisória de 26 a 33. Em 1933, aí ela vira constitucional. Então o governo ele ganha legitimidade, né, mesmo sendo uma ditadura, e vai até 74, quando teve a Revolução dos Cravos. Aí vai ser o governo que o pessoal chama de salazarista, né, que foi chefiado pelo Antônio Salazar, que foi ditador de Portugal nesse período todo aí. E é nesse período de agitação política, de golpes e contragolpes e tudo, que se desenvolve o que a gente conhece por modernismo em português. Então, todas aquelas novidades, todas aquelas influências das novidades europeias, né, das vanguardas, da França, da Alemanha, da Itália, chegam a Portugal também e se desenvolvem ali. Vamos ver. A primeira coisa importante para falar é que ele tem 4 fases. Quando a gente fala de modernismo português, é o Portugal do início do século XX, ali, da primeira, segunda década, até hoje. Tá? Não tem um pós-modernismo, não. Então, a gente vai lá, o orfismo, que é o primeiro momento, né? Aí tem o presencismo, que é o segundo momento, aí depois nós temos o neorrealismo e as literaturas contemporâneas. Tá? O orfismo é por causa de uma revista chamada Orfeu, presencismo por causa de uma revista chamada Presença. O neorrealismo é uma corrente do terceiro momento do modernismo em Portugal, coexiste com outras, mas era a mais forte. Literaturas contemporâneas é o que vem depois disso. Então, da década de 60 para frente, 50, 60 para frente, até hoje. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a esquematização básica é essa: orfismo, presencismo, neorrealismo e literaturas contemporâneas. Tá? Então, a gente vai ver a geração da revista Orfeu. Opa. Então, o panorama de instabilidade interna, com a realização de greves sucessivas, aliado a dificuldades trazidas pela eclosão da guerra, né, que é a Primeira Guerra Mundial, que vai modificar todo o panorama geopolítico da Europa, e a necessidade de defender colônias ultramarinas, né, porque o Portugal manteve as colônias por muito tempo, durante o século XX, né, colônias na África, principalmente na Ásia, fez com que o povo português manifestasse de modo acentuado um sentimento que o caracterizou, o saudosismo.
Então, o português, a revolta do povo português vai ser uma revolta de saudosismo do passado. Saudosismo de uma monarquia antiga, que não existe mais, que não era aquela última monarquia, que já estava bastante corrompida, né, mas principalmente a monarquia da época de Dom Sebastião, das grandes navegações. Então, entre os intelectuais portugueses dessa época, vai ter esse sentimento de saudade de um passado distante, né? O passado do Portugal glorioso lá do século XV, XVI, né? Antes da morte de Dom Sebastião, a União das Coroas, né, e tudo mais. Então, a lembrança de antigas glórias marítimas, né, o Portugal navegador, e de lamentação pelo desconcerto que dominou o país após o desaparecimento de Dom Sebastião. Vão servir de berço para o nascimento de uma revista que representaria o primeiro momento do modernismo, que é a revista Orfeu, de 1915. Tá? Então, essa saudade de um passado glorioso, porque depois disso, depois da morte de Dom Sebastião, veio a União, né, Portugal fica sendo rebaixado ao território espanhol, né, fica sob domínio espanhol durante muitos anos, acho que 60 anos, e depois ele vai no século 17, 18, 19, ele vai ladeira abaixo. Mais do que uma revista, né, uma revista literária, foi um marco, um símbolo de nascimento de uma geração de escritores que trouxe para Portugal a essência do movimento modernista. Então, nós vamos ter lá o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o José de Almada Negreiro, são os três principais. É como se fosse o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e... não vou dizer Manuel Bandeira, mas... foi o Manuel Bandeira aí, da literatura brasileira, tá? Do modernismo brasileiro. O pessoal que chegou com novas ideias, novas influências e desenvolveu em forma de literatura. O Almada Negreiros, esse cara aqui, né, meio esquisitão, nasceu em São Tomé e Príncipe, colônia portuguesa na África, um arquipélago. Mas ele foi cedinho para Portugal, estudou no colégio de jesuítas, então recebeu uma educação de excelência. Ingressou na Escola Internacional de Lisboa, começou a divulgar os textos e desenhos, ele era pintor também. Ele era poeta e pintor, poeta, poetista, pintor, né? Dramaturgo. E ele foi da geração Orfeu, né? Viveu 77 anos. A visão crítica em relação ao Portugal aos portugueses, né? Escreveu A Cena do Ódio, poesia, a Engomadeira, novela, O Nome de Guerra, romance, então escreveu bastante coisa, prosa, poesia. Né? Ele era bastante influente, bastante ativo, né, na revista Orfeu. E na verdade só teve um número, tá? Isso que é mais legal. Ela só teve aquele número em 1915 e foi impactante. Mas também por sua excelente produção como pintor, revelando-se um homem perfeitamente sintonizado com as tendências modernas da Europa. Em 1917, ele chocou o burguês com o ultimato futurista. Então ele também... lembra que eu falei que as gerações, as vanguardas europeias, elas eram publicadas através de manifestos? Então ele também publicou um manifesto, fazia um ultimato futurista. Ele apelava aos jovens para que assumissem a recuperação da pátria e do espírito português, comprometido pela fraqueza, pelo saudosismo das gerações anteriores. Então, assim, ele se coloca um pouco contra o saudosismo e mais com uma visão futurista mesmo, de progressista, de progresso de Portugal, de olhar para frente. Tudo, né? Ele é muito influenciado pelo Marinetti. A gente vê que os ideias futuristas não eram muito interessantes, né? Estavam ligados à ideologia fascista, enfim. Vamos ver aqui, ó, uns trechos do Ultimato Futurista. Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a uma geração construtiva. Sou um poeta português que ama a sua pátria. O português está sempre muito ligado ao nacionalismo. Mesmo quando ele é crítico, ele é nacionalista. É muito forte Portugal desde sempre. Eu tenho idolatria da profissão e peso, profissão de poeta, né?
Resolvo com minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a sua intensidade e privilégio. Tenho 22 anos forte de saúde e inteligência. Então, ele é um jovenzinho, né? Vós, ó portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do século XX, criai a pátria portuguesa do século XX. Então, assim, criem a pátria portuguesa do século XX, porque a gente não vive no século XX, segundo a leitura dele. Dispensai os velhos que vos aconselho para o vosso bem e atirai-vos, independentes da sublime brutalidade da vida. Então, do mesmo jeito que acontecia aqui no Brasil, essa negação no passado aconteceu também lá em Portugal. Né? Os modernistas portugueses brasileiros da primeira geração tinham essa ruptura, essa negação com o passado. E esse cara aqui, em especial, né, ele também não... Ele era contrário, por exemplo, ao Fernando Pessoa, as ideias do saudosismo do Fernando Pessoa. Tá? Tem o manifesto dele, depois vocês leem, mas é mais ou menos a ideia que ele tinha. Tá? Agora temos o Mário de Sá Carneiro, esse é um grande nome um pouquinho maior, a gente vai subindo de nível. Tá? Nasceu em 1890, morreu em 1916, né? Morreu bem cedo. Era filho de uma abastada família de alta burguesia lisboeta, né? Tentou cursar direito em Coimbra, mudou-se para Paris, e lá em Paris, essa época da Belle Époque, Paris é uma festa e tudo, e viveu na Esbórnia lá em Paris. Né? Nos cafés, nas rodas de boemia, tudo mais. Então, escreveu intensamente em Paris, então escreveu fora de Portugal. Sempre atormentado por problemas de ordem íntima, ele era muito, enfim, tinha muito sensível, muito, né? Morreu em 26 de abril de 1906 em Paris. Era muito amigo do Fernando Pessoa. Gênio na arte não teve nem alegria sem felicidade, só arte. Por instantes o turbou da consolação. Só assim que os deuses pagaram os seus. Como ele tinha, como eu falei, esses problemas emocionais muito fortes, então a marca da poesia dele vai ser de fragmentação da identidade. Aquela fragmentação do eu, aquela dúvida sobre o eu, que a gente vê na nossa segunda geração de poetas modernistas aqui no Brasil, lá já foi na primeira. A aflição do indivíduo que se vê sufocado pela multidão e pelas inovações tecnológicas. Então, por exemplo, ao contrário da influência do Marinetti, lá do Amada Negreiros, ele não gostava do futuro, né, da modernidade. Então, ele se vê acuado e sufocado por as grandes massas populacionais dessa época, né, que o mundo vai tendo um boom populacional no início do século XX, né, por motivos diversos, a medicina que melhora, né, as condições de vida vão ficando cada vez mais fáceis, então tem um boom populacional, então você vê aquelas grandes multidões nas grandes cidades, né, nos grandes centros, e todas as inovações tecnológicas, isso era motivo de angústia para muita gente. E o Mário de Sá Carneiro, ele expressa isso na obra dele. Então ele vai ter muita influência do decadentismo, que é uma corrente literária do século XIX, ali do final, segunda metade do século XIX, que influencia inclusive muitos os simbolistas, tanto que tem a estética simbolista, que é um extremo pessimismo e niilismo, né, falta de sentido em relação à vida. Dispersão. Ó, aqui a gente vai ver a questão da fragmentação da identidade e do pessimismo extremo, tá, na obra dele. É só esse poema que eu trouxe dele. Perdi-me dentro de mim. Então, dentro de mim, no meu íntimo. Me perdi no meu íntimo, porque eu era labirinto. Então, é uma identidade, é um eu todo cheio de encruzilhadas, um eu fragmentado, um eu que não é muito sólido, não é muito fácil de se desvendar. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Então, ele é aquela pessoa que sente que ela se perdeu a si própria no decorrer da vida, né? Então, ele tem saudade de alguém que ele nem sabe direito quem foi, porque ele olha para o seu íntimo e é um labirinto.
para mim é sempre ontem. Olha aqui a questão do saudosismo. É sempre ontem. Ele não quer olhar para o hoje nem para o futuro, ele quer olhar para o ontem. Não tem amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foges cai sobre mim como feito ontem. Então, é aquela pessoa, aquela identidade que ele é eu preso ao passado. Porque o presente é angustiante para ele. O futuro ele não quer nem saber. Né? Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Então, o espaço que encerra é meu presente, as linhas que projeto é meu futuro. Tá? Ele não sente isso. Se olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Então, se ele olha um espelho, o espelho é o presente. Ele erra, assim, ele evade. Ele não se acha no projeto. O projeto é o futuro. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Então, nessa confusão toda que ele se vê, que não querer nem de negar o presente, negar o futuro, né? Ele se volta a si mesmo, se volta a seu íntimo e não acha nada. Porque ele está todo fragmentado, ele está todo confuso, todo angustiado. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. O que é uma alma amortalhada? Mortalha era um pano que envolvia os defuntos, né? Um pano que envolvia os defuntos antigamente. Então, quando ele fala que ele tem a alma amortalhada, é como se a alma dele estivesse morta, vazia, né? Seca. Entendeu? Então ele não sente a própria alma. Se ele não sente a própria alma, é uma identidade que se anulou. Uma identidade que não só está fragmentada, ela está quebrada, anulada. Não perdi a minha alma, fiquei com ela, perdida. Então ele falou, não é que eu tenha perdido a minha alma, ela está amortalhada ali. Só que ela está perdida. Eu não tenho o controle sobre mim mesmo. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Ele chora a vida, ele chora a morte da própria alma, porque, né, é aquele eu angustiado, lembrando que esse não é o Mário Sacarneiro, mas é o eu lírico dele que fala muito da própria pessoa dele. Tá? Então esse é um eu lírico, uma pessoa que se vê angustiada com o presente, que não tem projetos para o futuro, que só se vê no passado, e quando se sonda a si mesmo, no seu íntimo, não consegue enxergar nada. Então ele é uma alma vazia, uma alma perdida, e ele chora por isso. Agora a gente vai para o maior poeta, né? Do século XX português, considerado inclusive o segundo maior poeta da literatura portuguesa, depois de Camões e Fernando Pessoa. Né? O nome completo dele verdadeiro era Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Mais velhinho um pouco, ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Ele se suicidou, né? Em Lisboa. Foi educado na África do Sul. Então lá ele vai ter o contato com uma outra cultura. Né? Ele vai ter toda a sua raiz portuguesa, vai ter toda a sua educação, né? Só que ele vai ter uma educação também que é britânica, né? África do Sul, colônia britânica nessa época. Então lá ele vai ter um universo cultural mais vasto que só o português. Com 17 anos ele volta para Lisboa, já trazendo toda essa bagagem de cultura britânica lá na África do Sul. Ele ia cursar letras, abandona o curso, abandona a universidade, só que ele era autodidata, né? Ele era muito genial, ele aprendia sozinho e tudo. Então ele estava muito adiante, inclusive de todos os alunos, colegas dele lá da universidade, né? E eles dedicam ao estudo da natureza filosófica, mística, literatura, poesia moderna. Então ele era um cara que gostava de estudar, só que gostava de estudar por si próprio, por isso ele era autodidata, aprendia sozinho. Né? E aí, novinho ainda, ele teve o segundo lugar no concurso do Secretariado de Propaganda Nacional, um poema chamado Mensagem, né? Que é um longo poema sobre os passados das glórias passadas portuguesas. Fernando Pessoa era essencialmente um saudosista. Né? Se suicidou porque ele era uma pessoa extremamente angustiada, depressiva, confuso, e ele se suicida, né? Em 1935. E, só que como ele tinha essa personalidade complexa, ele tem duas poesias, poesia ortônima e heterônima. Ortônimo era aquele que ele assinava com ele mesmo, como Fernando Pessoa. Heterônimo é que ele assinava com outros nomes. Para vocês terem ideia
do grau de loucura, porque ele não era uma pessoa exatamente normal. Ele era doidão, ele tinha medo de trovão, se escondia debaixo da mesa. Ele podia estar em qualquer lugar que fosse. Quando trovoava, ele se escondia debaixo da mesa. Ele tinha diversos heterônimos. Né? Heterônimos são outros nomes com quais você assina a sua poesia, só que não é só um pseudônimo. O heterônimo é uma personalidade que você cria que vai escrever um determinado tipo de poesia. Então ele tinha 84 heterônimos, alguns inclusive vários de outras línguas estrangeiras. Né? Só teve 3 que se sobressaíram, que são os principais mais conhecidos, né? Que tem uma obra de grande valor, que é o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. E cada um deles tem as suas próprias marcas, tem uma poesia própria, inclusive poesia futurista, o outro poesia saudosista, né? O outro poesia com marcas arcas, clássicas, enfim. Eu vou falar sobre cada um deles nessa aula aqui. Tá? Então ele tem a poesia do Fernando Pessoa, que é a poesia saudosista sobre Portugal, e tem do Álvaro de Campos, tem do Alberto Caeiro e do Ricardo Reis. Eu vou falar sobre cada um deles. O mestre desses todos era o Alberto Caeiro. Aí ele tem um discípulo chamado Ricardo Reis e tem um outro cara chamado Álvaro de Campos que escreve uma outra poesia, né, que é o heterônimo futurista dele. Isso é essencial. Nome imaginário criado que um criador identifica como autor das obras suas e que designa alguém com qualidades e tendências marcadamente diferentes da do criador. Né? Então Fernando Pessoa tem as suas marcas, só que o Álvaro de Campos tem as suas, o Alberto Caeiro tem as dele, o Ricardo Reis tem as dele, o Lord Von Search, não sei, que é cada um dos 84 heterônimos tem suas múltiplas personalidades. Né? Então, o fenômeno da heteronímia resolve a questão que perseguiu Fernando Pessoa durante toda a sua vida: desdobramento do eu, multiplicação de identidades. Então, ele não se sentia um só, ele se sentia vários. Se vocês lembrarem lá da poesia do Mário de Andrade, tem no que ele fala: sou 300 ou 350. Né? Tem vários significados isso, mas é como se ele não fosse um só, ele era 300, 350. Isso é relativo a outras questões da história do Brasil, mas é isso, é você ser vários, sendo um só. Outra questão que ocupou foi a da sinceridade do fingimento, condição da criação literária que originou o poema a seguir, que vai ser o que a gente vai ler agora. Então, ele vai falar, isso é um poema dele com Fernando Pessoa, que o poeta, ele é um fingidor, então ele finge ser alguém que ele não é. Só que ele faz isso com quando ele faz isso com muita eficiência, competência, ele chega a acreditar no próprio fingimento. Aí, ó, o título né, revelador, autopsicografia. Então, é você fazendo a revelação da sua própria identidade, da sua própria psique. Né? Só aqui olhar o glossáriozinho: calhas de rodas são trilhos, trilho de trem e comboio a trem. Tá? O poeta é um fingidor, ou seja, ele cria universos, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Ele finge que é dor a dor que ele sente de verdade. Então isso aqui é um poema até metalinguístico, que está falando sobre a criação literária, a criação poética. Né? Então o poeta, ele coloca na poesia a dor que ele sente de verdade. Mas como ele está colocando isso na poesia, e a poesia é uma criação além da realidade, né, criação literária, ficção, então ele finge que é dor a dor que é dele. Né? Por quê? Porque ele colocou isso na forma de poesia, na forma de literatura. E os que leem o que escreve, então quem leu o que ele escreveu, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Então, quem lê a poesia desse poeta, ele vai sentir aquela dor. Não a dor que o poeta teve, ou aquele fingiu que teve, mas aquele não tem. Por quê? Porque isso é a recepção.
Existe uma corrente literária chamada estética da recepção, que, assim, de maneira bem tosca, vai dizer que vai ficar centrado em como as pessoas recebem a literatura, os sentidos que a literatura adquire a partir da recepção do público. Né? Então, uma corrente de interpretação literária, né? De crítica de interpretação. Então, você vai sentir uma dor, né? Que é que eles não têm. Então, por quê? Porque é uma outra dor, porque você vai interpretar essa dor da sua maneira. Ele não é nem a do poeta, nem do fingidor do poeta. Né? E assim, nas calhas de roda, ou seja, nos trilhos, gira a entender a razão, esse comboio de corda, esse trem de corda, que se chama coração. Então, coração, alma, aquilo que você coloca na poesia, o seu sentimento, o seu eu, o seu íntimo, né? Toda a sua... Todos os sentimentos que são expressos, traduzidos na poesia, é assim que ele roda. É assim que ele vai, como um trem. Um trem passando num trilho. Não é assim que é a vida. É assim que é ser um poeta. Né? É assim que se desenvolve a poesia. Certinho? Vamos para o Mensagem, que é o livro, o maior livro que ele escreveu. Né? Publicado, foi o único livro que ele publicou, inclusive. As outras coisas dele foram publicadas póstumamente, tá? Em livro. Então, em 1934. Ele promove uma releitura do destino de Portugal, tendo como base fenômenos das navegações. Das navegações do século, principalmente do século XVI, um pouquinho do século XV, a ligação entre os portugueses e o mar. Né? Os portugueses, os grandes navegadores da modernidade, né? O mito do encoberto, associado com o desaparecimento misterioso do encoberto, é o Dom Sebastião, rei de Portugal, que foi para a África e desapareceu por lá, sumiu, né? E daí tem esse mito de que ele vai voltar numa nau que vai surgir dos mares e vai trazer de volta toda a glória de Portugal. Inclusive era nesse mito que acreditava o pessoal aqui do Arraial de Canudos, né? Sobre que o Antônio Conselheiro lá, quem deixou registrado isso foi o Euclides da Cunha, de um semestre passado. Né? Os poemas de mensagem revelam uma crença em um futuro no qual Portugal voltará a ocupar uma posição de destaque entre as nações, cumprindo o destino que foi atribuído pelos deuses. Então, é uma coisa mítica mesmo. Tá? Porque daí tem aquela crença de que os portugueses descendem dos gregos, né? É mais ou menos o que tá implicado nisso aí. Os portugueses são descendentes diretos dos gregos, e sendo descendentes diretos dos gregos, eles são descendentes dos deuses gregos, toda aquela grandiosidade antiga da Grécia, e por isso eles estavam destinados a ser grandiosos. Então, é um poema assim de entre aspas, profecia. Então ele faz aquela releitura saudosista do passado, sempre com os olhos no futuro grandioso, como foi aquele passado. Né? É saudade do futuro, que a gente chama isso. Né? Só com base num passado real, que foi um passado de glórias para Portugal. E isso era uma certeza, por quê? Porque foi um destino atribuído pelos deuses, né? Dos quais descende Portugal, que são os deuses da Grécia antiga. Nas três partes que organizou o poema Brasão, o Mar Português e o Encoberto, ele reinterpreta os principais símbolos históricos e míticos da cultura portuguesa, sempre enfatizando a vocação do povo para superar os obstáculos, movidos por uma grandeza de alma que torna único. Então, sempre assim, Portugal teve a sua decadência, mas a glória vai voltar. A glória do passado, sempre o diálogo com o brasão português, a ordem de Cristo, toda aquela glória, aquela grandiosidade de Portugal, né, está destinado a retornar de novo. É um poema, é um livro bem forte, bem impactante, muito bom. Então aqui são alguns trechinhos, deixa eu ver quantos trechinhos eu peguei. Só dois poemas.
Os campos. Primeiro, os castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos. Então, de Oriente a Ocidente jaz fitando e todam-lhe os românticos cabelos. Olhos gregos, lembrando. Então, Europa, a deusa Europa, né, da Grécia, a Europa foi né, Europa continente, Europa era uma deusa grega. Então ela está lá olhando o mundo, né, do Oriente ao Ocidente, tudo, todo mundo. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Então é como se fosse assim, né? Está lá olhando. Aquele de Itália, onde é pousado. Este de Inglaterra, onde é afastado. Então, Inglaterra, Itália, né, os extremos da Europa Ocidental. Inglaterra aqui, Itália aqui. A mão sustenta e que se apoia o rosto. Esse aqui, né? Fita com olhar esfíngico e fatal o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então, Inglaterra, Itália, os dois extremos, e aqui Portugal. O rosto da Europa é Portugal. Portugal, então, é aquele que está olhando para todos os lados, é aquele que domina a Europa toda. É aquele que é o grande, vamos dizer, entre aspas, rei, senhor do Oriente e do Ocidente, de todo mundo, né, conhecido naquela época. Então, essa é a grandiosidade de Portugal. Agora, esse aqui é conhecidíssimo, né? Ó mar salgado, quanto de seu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos não rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Esse aqui é o lírico que ele está dirigindo ao mar de Portugal, né? E ele fala que ele é salgado, quanto desses sal não são lágrimas do próprio Portugal, porque para os portugueses conquistarem o mundo todo, foram muitos desafios, foram muitos naufrágios, muita gente morreu, né, cruzando os mares, desafiando, usando cabos que pareciam intransponíveis, o cabo das tormentas, né, vários outros. Então, por exemplo, se a gente vê a história do Brasil mesmo, as esquadras que vieram para cá, né, a esquadra que veio para cá, o Pedro Vaz de Caminho, Pedro Álvares Cabral, boa parte não veio para cá. Algumas se desviaram para a Índia, dos lados do Oriente, algumas naufragaram. Na volta, né, no caminho de volta, quando as naus voltaram para Portugal, a maioria naufragou. Várias naufragaram e outras conseguiram voltar para Portugal. Então, muitos navios afundaram, muitos navios naufragaram nos tormentas, né, nos perigos do mar e tudo. Então, ele está se lamentando, na verdade, aqui, né, está refletindo sobre as glórias do passado, que foram glórias erigidas sob sangue e lágrima, né, sobre pessoas que deram a própria vida para que essas glórias fossem, né, atingidas. Só daí ele questiona nessa próxima estrofe. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, isso aqui, inclusive, já foi até tema de vestibular da Universidade Estadual de Londrina na década de 90. Essa frase, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você fazer uma dissertação com base nisso. E você podia usar, claro, uma pessoa como referência, e quer dizer o quê? Tudo vale a pena nessa vida se a sua alma não é pequena, se a sua alma é grandiosa, né? Então valeu a pena tanta gente que morreu? Sim, porque é uma alma portuguesa grandiosa, né? Desbravando o mundo, né? Que não tenha levando a cruz da ordem de Cristo para todos os cantos da terra, né? Colonizando, catequizando, civilizando, conquistando, né, toda a glória, todo o esplendor de Portugal sendo levado mundo afora. Aí, ó, quem quer passar do Bojador, Cabo Bojador, onde morreu muita gente, tem que passar além da dor. Ou seja, você tem que ser forte, você não pode ser fraco, você não pode ser um homem de geleia, você não pode ser mimizento, você não pode ser, sabe, você tem que ser forte, porque você vai passar além da dor. Então, você tem que estar disposto a ir aos últimos limites, que é você, de repente, morrer afogado no mar. Deus ao mar,
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, Deus deu ao mar o perigo e o abismo, né? A profundeza, onde vocês morrem afogados. No entanto, o mar é espelho do céu, né? Ele reflete o céu. Então, o céu é o que agora é máximo. E Portugal, conquistando os mares, como conquistou no século XV, XVI, nos séculos XV e XVI, ele foi aquele país que conquistou os céus. Olha o entusiasmo do Fernando Pessoa ao compor isso, o amor que ele tinha pela pátria dele, pelo passado, pela história de Portugal, que ele demonstra nesse poema. Tá? Isso é muito legal, isso é muito bonito. Isso é um dos motivos que faz a poesia dele ser tão grandiosa. Né? Isso da poesia ortônima dele. Agora a gente vai ver a poesia heterônima, os 3 heterônimos do Fernando Pessoa. Alberto Caeiro, que eu falei que era o mestre Caeiro. Né? E o heterônimo que encarna o homem, ele é como se fosse um homem do campo, um guardador de rebanhos, um pastor. Né? Então, tem uma simplicidade aparente que esconde uma complexidade filosófica. Então, ele filosofava muito sobre a vida, de maneira profunda, em poemas que têm uma forma muito simples. Né? Então, isso é a sabedoria, né? Você não precisa rebuscar na forma, carregar na forma, mas você faz de maneira concisa e simples coisas profundas. Isso constitui a sabedoria desse personagem que é o Alberto Caeiro. Né? Então, toda produção poética vai abordar a percepção do mundo e da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos. Então, ele olha as coisas e transforma em símbolos. O homem o ser humano é o único ser, né, da criação que tem essa capacidade de transformar as coisas em símbolos, sendo incapaz, por esse motivo, de compreender o seu verdadeiro significado. Então, como assim, ele reflete sobre o homem olhar para o mundo e não se aprofundar nos significados, na essência da natureza, do mundo natural. Né? E fica muito preso, às vezes, a filosofias rasas, talvez. Essa visão de mundo aproxima a poesia do Caeiro de uma filosofia zen budista, um pouco, que nega a existência de outra realidade além da que constitui nossas experiências concretas. Porque o Caeiro, ele era, vamos dizer assim, alguém que não refletia muito sobre o transcendente. Tá? Ele era um pagão. Né? E esse paganismo dele é a limitação de pensamento que ele vai ter. Tá? Então, ó, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. Então, o guardador de rebanhos, as ovelhinhas, são os pensamentos dele. Os meus pensamentos são todos sensações. Então, ele sente o mundo. Não é uma coisa chão. Nada que vai além daquilo. Penso com os olhos, ouvidos, com as mãos, os pés, o nariz, a boca, o nariz e a boca. Então, com o que ele pensa? Através do mundo sensível, apenas. Ele não olha para o transcendente, como aquele Fernando Pessoa, ele mesmo, o ortônimo, né, o Fernando Pessoa. Porque ele olha para o transcendente o tempo inteiro, porque está em constante diálogo com a poesia do Camões, que era sobre isso. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer o fruto é saber o sentido. Então, o gosto da fruta, o cheiro da flor, então tudo ali muito chão, muito terra, muito ligado ao aqui e o agora. Por isso, quando um dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, por isso, quando um dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, eu me sinto triste de aproveitar tantos dias de calor. Me deito de comprido na relva, né? E fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então ele é feliz na simplicidade dele. Qual é a simplicidade dele? A simplicidade, às vezes, epicurista, um pouco de gozado, dos prazeres da vida, dessa realidade, sem olhar para cima, sem olhar para o além, sem olhar para o transcendente. E Ricardo Reis, ele, enquanto heterônimo personagem, ele era um médico. Tá? Ele é o heterônimo clássico do Fernando Pessoa. Por que clássico?
porque a poesia dele na forma vai ter influência dos clássicos gregos e latinos, então da antiguidade grega e latina, né, Grécia, Roma, e do mestre Caeiro. Vai passar para ele essa visão pagã do mundo. Só que ele não vai ter essa forma simples que tinha o Alberto Caeiro. A forma dele é mais complexa, mais trabalhada, porque é a forma da poesia clássica. Então ele vai ter muito de neoclassicismo, de neoclássico, que a poesia vai ter muita proximidade com a poesia do arcadismo do século XVIII, ou mesmo com a poesia mais do arcadismo mesmo, porque a poesia camoniana ela ainda tem muita referência ao transcendente, a do século XVIII não. Né? Então ele vai desenvolver muitos temas dele com base no Carpe Diem. Você lembra dos princípios clássicos do neoclassicismo, que na verdade é um princípio do período clássico, que fica muito forte no neoclassicismo, no arcadismo? Carpe Diem, Utile Trunca, Locus Amenus, Fugere Urbem, Tempus Fugit, é aquele negócio, o tempo passa muito rápido, então você tem que aproveitar o dia, tem que gozar a vida em meio à natureza, na simplicidade da natureza, tudo isso ele vai ser retomado por esse pseudônimo, por esse heterônimo, desculpa, do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis. Tá? Então ele vai ter odes triunfais, tá? Todas trabalhadas na forma, né? Bem à guisa, né? A maneira de um poeta clássico, neoclássico, tá? E vai ter aquela postura estoica, que vai propor um comedimento na busca dos prazeres. Então, você tem que buscar os prazeres de maneira comedida. Né? Eu falei epicurista na outra. No termo não é exatamente epicurista, é estoicista. Tá? Estoico, assim, você busca os prazeres de maneira comedida. O estoicismo que vai dialogar com a Grécia Antiga, o corrente de pensamento da Grécia Antiga. Então, ó, breve dia, breve o ano, breve tudo. Então, isso aqui já vai ter o título já vai trazer para você o princípio do tempus fugit, ou seja, o tempo passa rápido, a vida passa rápido. Então você tem que aproveitar a vida, daí vai ser o princípio do carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida. Breve dia, breve o ano, breve tudo. Nada não tarda nada sermos. Então, nada sermos o quê? Não piada a morte. A morte não tarda, porque a vida passa rápido. Isto pensando, me vê a mente absorve todos os pensamentos. Eu não sei, isso aqui eu tirei do internet, deve estar. A palavra aqui deve estar desmembrada. O mesmo breve ser da mágoa pesa-me, que ainda agora é vida. Então ele reflete sobre como a vida passa rápido. Né? Nada fica, nada somos. De novo, nada. Nada fica, nada somos. Por quê? Aqui é influência pagã. Nada fica, nada somos. Nós somos nada. Nós somos algo enquanto estamos aqui. Depois, nada vai sobrar de nós. Né? Um pouco ao sol e ao ar atrasamos da irrespirável treva que nos pese. Então, um pouco ao sol e ao ar, né? Enquanto vivemos, a gente atrasa a treva que nos pesa. Então, a treva que nos espera. E nada, né? Da úmida terra imposta, cadáveres adiados que procriam. Então ele vai falar que nós, seres humanos, somos cadáveres adiados que procriam. Ou seja, nós estamos destinados à morte. Depois da morte não vem nada. Por isso que é importante você aproveitar a vida, o presente. Tá? Esse é um dos princípios clássicos da poesia, né? da poesia clássica. Então, nós somos cadáveres adiados que procriam. Então nós temos filhos. Né? Leis feitas, estátuas vistas, odes findas. Tudo tem cova sua. Então, as leis, o que se produz, o que se compõe, tudo tem o seu fim. Nós, carnes, aqui o íntimo sol da sangue, temos poente, por que não elas? Então, se nós, que somos feitos de carne e de sangue, nós temos o fim, por que não as outras coisas? Por que não tudo, né? Somos contos contados, contos, nada. Somos contos contando contos, nada. Então, essa visão, assim, que, né, da vida sem o transcendente, sem uma aspiração ao que vem depois. Tinha, por exemplo, na poesia do Camões, que apesar de ter o Carpe Diem, Tempus Fugit, né, do aproveitar a vida,
ele sempre tinha um pé ali naquela visão do transcendente. Aqui não tem. Aqui, tanto o Alberto Caeiro quanto o seu discípulo Ricardo Reis, eles ficam na questão neopagã mesmo, do século XVIII, né? Que não via a transcendência, ela só via o real e o imediato, o chão, o presente. Né? E, por fim, o Álvaro de Campos, que é o heterônimo futurista do Fernando Pessoa. Então, aqui toda a influência do futurismo, o Fernando Pessoa pegou e destilou numa personalidade chamada Álvaro de Campos. Né? Vai ser uma poesia marcada pela tensão entre entusiasmo com os avanços da modernidade, da tecnologia, e a angústia que essa mesma modernidade vai causar nele. Né? O poema mais conhecido dele chama Tabacaria, que vai ser marcado pelo descontentamento pessoal do eu lírico, né? E uma visão crítica da realidade que o cerca. Então não vai ser aquele futurismo otimista, vai ser um otimismo de início e depois um pessimismo que vai se seguir. Então, de novo, eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não posso querer ser nada. A parte, e isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, assim, não sou nada, mas eu tenho todos os sonhos do mundo. Ou seja, entusiasmo. O mundo é para quem nasce para o conquistar. Essa é a visão do futurista. O mundo é para quem nasce para conquistar. Né? De maneira agressiva, né? E para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão, né? Tenha sonhado mais que fez mais que o Napoleão fez. Então, eu não vou ler ele todo, mas ele vai fazer toda uma reflexão sobre o ser e o estar no mundo, né? Como é estar na vida e tudo. Eu achei que eu tinha selecionado, mas eu não selecionei um poema dele, inclusive, que ele põe ele põe várias onomatopeias dentro do poema, que são os barulhos das máquinas modernas, os barulhos da modernidade. E não aparece aqui. Mas, enfim, o Álvaro de Campos ele vai ser o heterônimo futurista que vai se entusiasmar, se incomodar e se angustiar com o futuro, com a modernidade. Ok? Prosseguindo, aí nós temos um período chamado interregno. O interregno vai ser entre o fim da revista Orfeu e a publicação da revista Presença. Aliás, pessoal, eu falei sobre a revista Orfeu, só teve um número, agora eu não estou muito certo, tá? Eu sei que a Presença só teve 2, mas ela foi muito forte. Então, a revista Presença, de 1927, então entre lá, 1915 e 27, fica o interregno. Interregno é a mesma coisa que intervalo. E o interregno vai ter artistas de várias tradições do final do século XIX, como simbolismo e decadentismo. Né? Então vai ter aquela geração de poetas, naquele primeiro momento de 1915, que acho que vai até 17, mais ou menos, e depois vai ter um espaço de mais ou menos 10 anos em que outras personalidades, outros artistas vão se manifestar, e eles não são exatamente como eram os modernistas lá do Fernando Pessoa, do Almada Negreiros. Eles vão estar ligados mais ao simbolismo e ao decadentismo. Vou se aproximar um pouco do Almada Negreiros, tá? Na verdade, do Marissa Carneiro. Tá? Então, ali nesse interregno, você vai ter, por exemplo, a Flor Bela Espanca, que vai ter influência de um poeta sigonista chamado Antônio Nobre. E daí vai ser marcada por cenários outonais, né, cenários de outono. Você imagina aquelas folhas caindo, folhas amareladas, rosto pelas horas da tarde, então fim de tarde, às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, outono, né? Abordagem de estados da alma indefinidos. Então, uma poesia mais intimista, tá? Acompanhados por um tom decadentista, de dor, angústia existencial, sofrimento. Essa vai ser a Flor Bela Espanca, essa poetisa que está ali no intermédio, no interregno, no intervalo entre a publicação de uma revista, a publicação de outra, tá? E que são muito marcantes de dois momentos do modernismo. Então, vamos ver aqui, ó, versos que te fiz. Por vezes, eu gostava de escrever sonetos, então eu tinha essa ligação com a forma clássica. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer.
Ela tinha esse lírico muito ligado à lírica amorosa, né? São talhados em mármores de paros cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolência de veludos caros. São como sedas pálidas a arder. Isso tudo tradução do sentimento dela, né? Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Até um certo erotismo aí, né? Uma conquista através desses versos. Esse é o lírico. Ele está cantando para alguém, ele quer conquistar esse alguém, né? Mas, meu amor, eu não os digo ainda, eu não digo eles a você ainda. Que a boca da mulher é sempre linda se dentro guarda um verso que não diz. Então agora se revelou que esse lírico é o lírico feminino, né? O lírico da Floribela Spunk era sempre uma mulher, lamentando amores ou querendo conquistar um amor. Essa é a marca dela. Amo-te tanto e nunca te beijei. E neste beijo, amor, que eu não te dei, guarda os versos lindos que te fiz. Então aquele poema, isso aqui dialoga inclusive com o romantismo, né? Pela segunda geração romântica. Você lembra da poesia do Casimiro de Abreu, até do Álvares de Azevedo, aqui no Brasil, se for falar disso, lá em Portugal, a gente vai lembrar da poesia do Camilo Castelo Branco, por exemplo, ou do Camilo Castelo Branco e Amélia Garré, né? Um pouco, mais o Castelo Branco mesmo. Então, essa poesia amorosa sobre um amor que não se tem, um amor que se deseja, e ela fala assim: a boca da mulher é sempre linda, se guarda dentro do verso que não diz. Então, se a mulher se faz misteriosa, tá? Então, ela diz que a graça da mulher, a graça, né, o encanto da mulher está em ser misteriosa, está em não se revelar completamente ao amado. Então, ela fica ali. É uma poesia que vai expressar um desejo íntimo, amoroso. Tá? Se tu viesses ver-me, se tu viesses ver-me hoje à tardinha, horas da tarde, a essa hora dos mágicos cansaços, então a tardinha é final de tarde. Quando a noite do manso se avizinha, de manso se avizinha, então quando a noite está chegando, me prendesses toda nos seus braços. Então, assim, é um desejo, se você viesse ver, me prendesse toda nos seus braços, aí tem essa reticência. Essa reticência quer dizer assim: eu me derreteria por você, seríamos felizes, teríamos momentos de amor maravilhosos. Então, ela é essa sugestão, né, que é marca do simbolismo, a influência do simbolismo. Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, então é alguém que ela já conheceu, alguém de quem ela tem saudade. O eco de teus passos, o teu riso de fonte, os teus braços, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Então ela não está sonhando com alguém que ela gostaria de conhecer, alguém que ela já conheceu e que tem todo um passado com ela e de quem ela sente falta. Se tu viesses quando, linda e louca, traças as linhas docíssimas de um beijo e é de seda vermelha, canta e ri, é como um cravo ao sol da minha boca. Quando os olhos se encerram de desejos, então ela lembra desse passado, ela expressa a lembrança que tem com esse amado. E os meus braços se estendem para ti. Então ela está lembrando de um amor que ela já teve, que ela quer ter de novo, né? Alguém de quem ela está com saudades. Pode ser até o namorado dela, que ela está com saudade. Por isso que o pessoal fala que muitas poesias da Floribela Spunk, elas dialogam lá com a Idade Média, com as cantigas de amigo. Dizendo que as cantigas de amigo, claro que, dadas as proporções, né, era uma mulher com saudades do seu amado, que foi embora para a guerra, que foi embora, né, para longe, para conquistas marítimas, para conquistas marítimas, desculpa, para a guerra, né, pelo contexto da medieval, e fica se lamentando. Isso aqui também é uma espécie de um lamento, né, um lamento mais suave, né, que ela tem lembranças amorosas com esse sujeito. Essa é a Floribela Espanca, tudo bem?
Aí nós viemos para o segundo momento do modernismo português. Então nós tivemos o orfismo, relativo à revista Orfeu, o interregno, ali 10 anos, de pessoas com influência muito do simbolismo, do decadentismo, e a presença, né, em 1928, 7, desculpa, foi uma literatura mais introspectiva e intimista. Tá? É traço característico da literatura produzida pelos jovens presencistas observarmos a opção de alienação social. Então, esse pessoal do presencismo, da revista Presença, eles fogem ao saudosismo e à visão crítica que tinham os primeiros modernistas. Eles também não se voltam tanto assim para influências do final do século XIX, do decadentismo, né? Então, no meio de um monte de crises políticas, de uma ditadura que se avizinhava, que estava começando ali, né, em 1926, eles querem se alienar da realidade, que esse também é um caminho que se segue na arte. Ou, às vezes você se engaja, às vezes você se aliena. Tá? E tanto o engajamento quanto a alienação, eles podem produzir boas obras, obras de grande valor. Então, o maior mérito deles foi divulgar as conquistas da primeira geração modernista, consolidando uma nova visão estética em Portugal. Além disso, suas preocupações existenciais aproximam a literatura das teorias do psicanalista Sigmund Freud sobre o inconsciente humano. Né? Então vai ser, tanto na prosa quanto na poesia, vai ser algo voltado para o inconsciente. Aí tem o José Rego, Miguel Torga, que era o contista, João Garcós Simões, Adolfo Casais Monteiro, Branquinho da Fonseca. Tem um livro que foi pedido no vestibular faz muito tempo, chamado O Barão. Tá? Em 1940, com o último número da revista Presença, essa geração chegou ao fim, que na verdade tem dois números, tá? Um em 27, 28 e outro em 40. E ao mesmo tempo que existiu essa geração do presencismo, né, que pega ali a década de 30, existiu o neorrealismo, eles coexistiram, não é que teve o presencismo e depois teve o neorrealismo. Teve o presencismo e o neorrealismo no mesmo momento, tá? Mas a gente separa porque são correntes distintas, tá? Correntes estéticas distintas. Tá? Então, enquanto o presencismo estava mais voltado para o introspectismo, para o intimismo, tá, da revista Presença, os neorrealistas, que vão se expressar principalmente através da prosa, eles vão ter uma literatura mais engajada. Tá? Isso se aproxima, inclusive, do nosso, né, romance de 30. Você lembra do romance de 30, que a gente falou algumas semanas? Que tinha sempre algum engajamento, uma visão social crítica, né, mostrava a questão de luta de classes, a visão da miséria. Daí tem lá o Vidas Secas, do São Bernardo, do Graciliano Ramos, tem os romances do Jorge Amado, da Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, toda aquela geração de 30. Em Portugal, nessa mesma década, vai estar aparecendo algo parecido. Tá? Então, é um pessoal que queria, de alguma forma, denunciar ou mostrar a realidade de Portugal durante o Estado Novo do Salazar, né, da ditadura salazarista. O início dele vai ser justamente em 1930 com um romance de um escritor chamado Alves Redol, chamado Guy Bells. Tá? Ok. E, na verdade, eles vão sofrer influências do nosso regionalismo da segunda geração modernista, né? Principalmente do Graciliano Ramos. Quais são as características desse pessoal? Concepção de uma literatura como um produto do contexto histórico e cultural mais específico de uma realidade concreta. Tá? Então, é muita marca da dialética materialista do Marx. E denúncia da alienação dos fatores que se tornam possível, como exploração dos trabalhadores, falta de programa de educação, as precárias condições de saúde e o governo, né, a ditadura do Salazar. Então, Alves Redol, que é o principal dessa geração. Ele desponta como literatura portuguesa nos anos 30, a publicação do Guy Bells. Eu tenho o Guy Bells aí em algum lugar, não sei não. O título da obra refere-se aos modestos camponeses do Ribatejo.
na região do interior de Portugal, cuja vida sofrida e injustiçada é apresentada pelo autor em uma série de episódios que se justapõem. Então, são vários episódios que vão soar sem manchas na existência. Né? Então, são vários episódios que vão se justapondo, sendo colocados um depois do outro, tá? E você pode, às vezes, até ler como pequenas narrativas independentes. Tá? Isso é muita influência do Graciliano, muito diálogo com o Graciliano Ramos. Claro que o Graciliano veio depois, mas é semelhanças, né? Além do Alves Redol, tem outros nomes. Tem o Fernando Namora, ele aqui, Carlos Cardoso Pires, Urbano Tavares, Manuel da Fonseca, Virgílio Ferreira, também tem ali o Abeia na Chuva, Carlos de Oliveira. São alguns homens dessa segunda geração. E, por fim, chegamos às tendências contemporâneas. Tá? Que é aquela última subdivisãozinha do modernismo português. Então, o clima de tensão política, interna e externa, nas últimas décadas do século XX, teve alguns importantes desenvolvimentos literários. Tá? Lembrando que a ditadura do Salazar vai até 74, tá? E vem depois disso, a gente vai ver um pouco como a literatura pós-moderna ou a literatura das tendências contemporâneas. Tá? Então, a continuidade dos romances de tom neorrealista, então, aquela literatura neorrealista, ela continua se desenvolvendo na década de 60, 70, 80. Os enredos representam a reconstrução ficcionalizada do mundo real, a busca de uma forma narrativa nova, mas livre de influências anteriores, tá? Compatível com a renovação que se inicia depois de 74, o fim do Salazar. Na verdade, o Salazar morre um pouco antes e dura mais 2 anos da década. Os autores, Virgílio Ferreira, que é neorrealista, José Cardoso Pires, Agostinho Bessa Luiz, consolidam a sua obra ficcional, registrando nomes, né, importantes do romancista português da segunda metade do século XX. Aí, depois disso, você vai ter Antônio Lobo Antunes, que é mais novo, José Saramago, morreu faz pouco tempo, prêmio Nobel, foi o primeiro português a ganhar prêmio Nobel, tá, que vão contribuir para expandir os limites da literatura portuguesa, além de Portugal. Antônio Lobo Antunes, tá? O romance mais conhecido dele é Os Cus de Judas, né, publicado em 1979. Ele vai tratar, o leitor é tratado como um interlocutor direto do narrador, então o narrador fica conversando com o leitor, então o narrador protagonista fica em diálogo constante com o leitor, como se ele estivesse te contando a história, você tete a tete com ele. Tá? Um médico português, né, de inspiração autobiográfica, porque o Antônio Lobo Antunes era médico, enviado para servir em Angola. Tá? Angola, que era uma colônia portuguesa que em 75 conquistou sua independência e virou, assim, não era bom e o que não era bom ficou pior. E daí a frente de libertação pela Angola fizeram coisas muito piores, fizeram barbaridades e tudo, e daí saiu de um regime colonial para um regime ditatorial, totalitário, né? E foram quando o pessoal ligado à União Soviética, né, o Partido Comunista assumiu Angola e está lá até hoje. Né? Então, saiu de uma colônia para uma ditadura. Foi uma coisa uma história bem triste. Né? Incapacidade de compreender a lógica da guerra no meio qual se vê envolvido, né? Que era a guerra de independência da Angola, que foi muito sangrenta. E nós temos aí o José Saramago, que é o primeiro escritor de língua portuguesa a ser agraciado com o Prêmio Nobel em 98. Ele se tornou mundialmente conhecido com um romance chamado Memorial do Convento. Né? Ele tem muitos romances. Tem o Ensaio sobre Cegueira, que está na moda agora, né, por causa das relações com a epidemia, né, que é uma epidemia de cegueira que se espalha em Portugal, no qual trata o retrato do Portugal barroco, na época do Dom João IV, né, Dom João IV de Portugal. Vai tematizar a tensão entre o saber científico, representado pelo Frei Bartolomeu de Gusmão, o voador, e sua passarola, e a força da fé do misticismo presente nos poderes de Blimunda. Né? Então vai ter uma antítese ali entre dois personagens.
ok? É um romance histórico e crítico ao mesmo tempo, né, sobre a formação de Portugal. Mas esses autores mais novos é mais para vocês conhecerem um pouco sobre os nomes deles, as características da obra. É interessante vocês lerem, tá? É interessante vocês pesquisarem sobre o José Saramago, pesquisarem sobre o Antônio Lobo Antunes, ok? O mais importante dessa aula mesmo era vocês terem visto o século XX até Fernando Pessoa e o neorrealismo. O que vem depois, ele já fica mais difuso, porque já é coisa mais nova, mais recente, né? Então, é só para ficar de registro. Guardem muito bem aquele início, o orfismo, presencismo e neorrealismo. Tá? E o que vem depois, a gente fala de maneira mais superficial. Aí tem um novo lirismo, que começa a partir da década de 60, tá? E vai ter uma multiplicação de temas e formas, igual aqui no Brasil, que daí não vai ter uma linha só, uma corrente só, como foi o primeiro momento modernista, o segundo momento modernista, o concretismo, o poesia visual, não, daí vai ter para todo lado, vai ter gente que vai ter forma mais clássica, forma mais marginal, vai ter todo tipo de poesia, vai ser híbrida, tá? E vai ter principalmente influência do surrealismo, tá? Na poesia, por exemplo, do Alberto Helder, da Anna Hartley, tá? Não, Hatterley. Então, não toque os objetos imediatos, a harmonia queima. Por mais leve que seja um bulho ou uma chávena de chá, são loucos os seus objetos, todos os objetos. Uma jarra, como um crisântemo transparente, tem o mesmo temor oculto, é terrível no escuro. Mesmo seu nome, só medo e pode dizer, a boca fica... Então isso aqui foi do surrealismo, da falta de sentido, um pouco do inconsciente, forma de perceber a realidade meio difusa, meio confusa. Uma coisa que particularmente eu não gosto, tá? Mas está aí como registro. Sofia de Mello, Essência Revelada. Então, Sofia de Mello, poetisa portuguesa, vamos deixar ela registrada aqui também. Ao lado do experimentalismo formal, né, que é desses poetas que eu citei aqui atrás, vai ter temas da sua, de novo, para a identidade portuguesa, temas importantes, como é o caso da Sofia de Mello, Rainer Andersen. Sua obra poética prima por explorar ao máximo a possibilidade de promover o casamento entre a palavra e a coisa. Então aqui, ó, a gente vai ter, aqui no Brasil nós não tivemos a poesia do João Cabral de Melo Neto e depois do Concretistas. Isso aqui vai dialogar um pouco com isso, vai ser um pouco parecido. Então, as imagens transbordam fugitivas e estamos nus. Isso aqui é metalinguagem, tá? A linguagem sobre a própria linguagem. Estamos nus em frente às coisas vivas. Que presença jamais pode cumprir. O impulso que há entre nós é interminável. De tudo ser e em cada flor florir. Então, a poesia é um espaço de investigação inclusive linguística, não só da essência das coisas, mas da essência da própria linguagem. Tá? Você vai desocultar por meio das palavras. Tá? Então, a essência do mundo você transmite pelas palavras. É a proposta da Sofia Mello. E acabou. Ok? Essa aula está acabada. Tá? Vamos lá. Enfim, vamos ver. Sim, filho, acabei de falar que eu quero salvar. Ótimo. Então, é isso, pessoal. Tem mais uma aula ainda de literatura, por incrível que pareça, sobre as literaturas africanas de expressão portuguesa. Mas é uma aula só, eu não vou nem fazer a aula. Vou deixar registrado na próxima quinzena, na próxima publicação, que vai ser a última minha, né, os nomes dos autores, mais ou menos um pouco das obras, características das obras. E tem mais uma aulinha sobre redação, mas é coisa simples, tá? Sobre modernismo português, sobre a literatura portuguesa, eu vou deixar uma atividade que não é obrigatória, ela vale nota para quem fizer, tá? Para quem não fizer, eu já tenho a nota mais ou menos fechada, tá? Das atividades que já fizeram. E é isso. Desejo para vocês aí um bom final de novembro e fiquem com Deus.
Até mais.